A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, Neurotalk está no ar com o Dr. Clécio, nosso grande amigo de bancada. Já chega a segunda para esperar para gravar contigo. Já disse coisa mais boa, nós vamos levar algo importante para o nosso público, né? Sim, com e o certeza. Telespectador. E hoje a condição autista e genética, é isso que nós vamos falar. Vamos lá, doutor. Condição autista é genética? Predominantemente genética, comprovadamente, cientificamente genético, tá? Tanto que assim, ano passado saiu uma nova publicação em que eles identificaram no espermatozoide masculino uma alteração genética que passa já para a primeira geração a característica da condição autista. E o que se verifica, além da ciência na clínica, é que quando você faz o diagnóstico de alguém da família que fecha a condição autista, é muito comum pares dessa família também terem o diagnóstico, um irmão, ou o pai, ou a mãe, ou um tio, alguém que vai estar fechando, tá? Então sim, a questão genética, ela hoje é determinante para o processo da condição autista. E pode pular uma geração? Tipo assim, eu sou autista, meu filho não, mas o filho do filho sim? Pode. Tá? Até porque assim, a genética não é comum, certo? Tá? Mas pode sim, porque a genética é uma combinação de cromossomos do homem e da mulher, tá? E você vai ter uma análise combinatória entre a junção do óvulo com o espermatozoide para fazer uma nova estrutura que vai tá nascendo. Então isso sim, isso pode acontecer dentro dessa pular uma geração. Pode, tá? Apesar de não ser comum. E a mãe, pode passar? Ela pode passar também? Daí pode. Está no óvulo daí já? Pode, porque veja, você tem hoje uma estatística, a tua pergunta é até muito interessante, né? Porque durante alguns anos se afirmava categoricamente que o diagnóstico da condição autista era predominantemente masculino. Do pai? Dos meninos. Dos meninos. Tá? Isso tem modificado. E a perspectiva para os próximos anos é que você tenha uma proximidade muito grande de diagnóstico, tanto em meninos quanto em meninas. Por que isso está mudando? Porque hoje você tem um olhar diferenciado para a menina, hoje você tem um critério de diagnóstico mais apurado e você consegue identificar no público feminino essas características, certo? Então, a partir do momento que você tem uma mulher diagnosticada na condição autista, você tem uma mulher com uma carga genética compatível com a condição autista. E isso pode ser repassado. E não é incomum, quando você avalia crianças, de você ter o pai na condição autista e a mãe na condição autista. Tá? E ali é quase que 100% que a criança vai vir autista. A probabilidade é muito alta, tá? Hoje, por exemplo, se você tem um dos pares na condição autista, você tem estatisticamente uma probabilidade de 25% de ter um filho na condição autista. Quando você tem os dois, pai e mãe, esse índice de 25 quase dobra, tá? E a perspectiva da criança ter um nível 2 ou 3 aumenta. Se for com os dois, pai e mãe, vai o nível do autismo. Porque o nível 1 tem pessoas que tu nem nota, né? Tu não nota que a pessoa tem um autismo. Leigamente falando, muitas pessoas não conseguem perceber, tá? Dentro do núcleo familiar, os pais, por alguns anos, também não percebem. Certo. E num determinado momento, quando começa a aumentar, vamos dizer assim, as questões de responsabilidade social, de maior interação, de maior participação, as características elas começam a serem apresentadas. Mesmo assim, você vai ter muitas famílias que vão interpretar essas características como características socialmente aceitas. Por exemplo, é uma criança mais quietinha, mais no lugar dela, aquela criança sonho de consumo que não incomoda e tal. Que é bem melhor para muitos pais, né? Que é bem melhor para muitos pais.
Porém, num determinado momento, essa característica ela vai começar a se sobressair e aí vai vir a investigação. E tem outras causas além da genética? Tem. Você tem duas situações que podem desencadear a condição autista. Também foi uma publicação desse ano. Crianças, nos primeiros anos de vida, que passam por situações... eu vou usar uma palavra simples para o público entender. Situações neurologicamente impactantes. Por exemplo, a criança que nasce prematura, a criança que nasce precisa ir para uma UTI, a criança que nasce e nos seus primeiros meses de vida ou primeiros anos de vida, ela precisa de uma carga medicamentosa muito forte, muito intensa. A criança que apresenta quadros epiléticos e convulsivos, a criança que passa por algum trauma neurológico. Este grupo de crianças, em virtude desse impacto neurológico, pode desencadear uma questão na condição autista. Mesmo que pai e mãe não sejam. Mesmo que pai e mãe não sejam, tá? Eu vou aqui resgatar uma coisa dos antigos, certo. Tá? A moleirinha. Sim. Tá? O que é a moleira? Moleira é aqui em cima, que fica aberta, né? Até uma idade. Né? Exatamente. Então, assim, a criança nasce, ela tem a moleirinha. Por que ela tem essa moleirinha? Porque ela está num processo de concretização de amadurecimento do sistema nervoso central, tá? Quando a criança nasce prematura, ela naturalmente vai para uma UTI, tá? Quando ela vai para a UTI, ela pode ter alguma intercorrência nesse processo, tanto por intervenção medicamentosa, respiratória, alguma situação, e essas situações elas vão impactar num sistema nervoso que está maturando. Certo. E esse impacto pode provocar alguma alteração de formação e de desenvolvimento. E isso vai até 1 ano e pouco, né? Com a moleirinha aberta, né? Exatamente, tá? Então, quanto mais nova a criança que ela passa por esses tipos de situações, mais propensa ela fica. Importante. Não significa que toda criança que passe por uma situação dessa vai desencadear uma condição autista. E até uma queda que a criança bata com a cabeça, tudo pode acontecer isso? Então, um trauma. Pode. Que é um trauma, né? Só que tem um segundo grupo dentro da tua pergunta. Eu falei aqui do impacto neurológico. O segundo grupo são crianças que passam por situações de vulnerabilidade. Tá? Por exemplo, a criança que cresce desnutrida. Isso pode provocar um impacto neurológico. A criança que nasce e se desenvolve sob violência. Outra questão de vulnerabilidade. A criança que se desenvolve experimentando situações traumáticas, situações de vulnerabilidade. Aí que já chega em bater, agressão, levar tombo. Exatamente. E aí o telespectador podia perguntar, tá, mas por que desencadeia? Porque a situação de vulnerabilidade, ela vai gerar também um impacto no processo de desenvolvimento neurológico. Quase uma defesa do ser humano, então. Exatamente. É uma defesa. É uma defesa, porque ele vai se fechar e vai ver o mundo dele. Exatamente isso, tá? Tanto que questões de vulnerabilidade, independente da questão autista, são questões que estão sendo muito estudadas hoje, porque você consegue, existem pesquisas que mostram o cérebro de uma criança que vivenciou questões de vulnerabilidade com o cérebro de crianças que não vivenciaram. E já entrando aí, então, e como fica o cérebro da criança autista? O cérebro da criança autista, da pessoa autista... Como é, né, em si? A estrutura neurológica ela é diferente. Então, a primeira coisa que chama muito atenção, no lobo pré-frontal, ou neocórtex, o indivíduo na condição autista, ele tem em torno de 70% a mais de neurônios do que uma pessoa que não está na condição autista. Essa é uma primeira alteração. E tem pessoas que acham que isso é o máximo, né? Mais neurônios, é mais inteligente, mais capaz. Gente, não é isso. 70% a mais de neurônios vai gerar, nesta região, um engarrafamento. O repasse do impulso elétrico de um neurônio para outro, ele vai se desviando, porque é muito neurônio, é uma ramificação. Ele tem que achar Ele vai achar outros caminhos. E o que acontece? Esse indivíduo, então, ele vai passar a ter um prejuízo que a gente chama de funções executivas. O
que são dificuldades para planejar, organizar e executar tarefas, tá? Uma segunda alteração que acontece no cérebro autista são alterações de volume, de espessura de algumas estruturas do sistema límbico, que é subcortical. Então você vai ter uma amígdala, que vai ter uma espessura um pouco maior, você vai ter um hipotálamo, que vai poder ter uma estrutura um pouco maior. E esse aumento de estrutura, ele pode trazer uma hipercapacidade, como por exemplo, alguns autistas que têm memórias fantásticas, como um déficit de desempenho. Regulação emocional, que é uma característica muito comum na condição autista, de desregulação, é muito provocado por essa amígdala, estrutura do sistema límbico, que tem uma espessura maior. Tá? Uma terceira alteração é de tamanho de corpo caloso. Corpo caloso é uma estrutura que fica entre hemisfério esquerdo e direito, que une os dois hemisférios, e normalmente o corpo caloso do indivíduo na condição autista, ele tem um tamanho maior. Tá? O que significa ter esse tamanho maior? A intercomunicação dos dois hemisférios, ou ela se amplia ou ela reduz, em virtude disso. Tá? Então, assim, a consequência dessa estrutura, ela vai variar muito dessa dinâmica anatômica, fisiológica desse sistema nervoso central, que vai ditar como que vai ser o funcionamento dessa pessoa na condição autista. Tá, e aí os níveis também pega? Tipo assim, o nível 1, 2, porque tem os picos, né? Porque tem crianças com nível 2 que tá super bem, ou nível 3 de repente dá uma crise, se joga no chão e grita e berra. Sim. E quer aquilo, e eu quero isso, eu quero e quero. Sim, é o que vai determinar. E a tua pergunta me lembrou de uma coisa agora, Céu, que muitas pessoas que têm filhos ou que convivem com pessoas na condição autista perguntam: tá, dá para fazer exame para identificar isso? Não, não dá, não tem exame. Tá? Um exame que diz é um exame de sangue, um exame por imagem e tal, porque a gente está falando de cérebro, a gente está falando de mudança de estrutura. Tu já imagina a imagem, né? Não tem, tá? Hoje nós não temos. Então não é uma regra que seja maior? Como assim? Porque eu vou fazer uma ressonância, vou ver como que está a formação do cérebro e tu vê que ele é maior. Não, como tu está falando. Tu não vê por ressonância. Não vê. O que acontece? As pesquisas científicas, elas se utilizam de instrumentos que não são usados na clínica. Certo. Tá? Que são instrumentos caríssimos, por exemplo, uma ressonância magnética funcional. Tá? São exames de um custo altíssimo, em que as pesquisas científicas, elas buscam para ter uma compreensão. Porém, no dia a dia, na clínica, você não tem nem exame laboratorial, nem exame por imagem. O diagnóstico da condição autista, ele é um diagnóstico clínico. Tá? Certo. Então, seja o profissional psicólogo, o profissional médico, você tem uma estrutura de avaliação clínica em que você vai construir uma dinâmica de funcionamento desse indivíduo e verificar se essa dinâmica se encaixa na condição autista. A neuropsicologia, que é a minha área, ela tem instrumentos em que você vai mensurar a resposta neurocognitiva. E essa mensuração, ela vai ser uma mensuração compatível ou não com essa avaliação clínica. Ela vai qualificar o diagnóstico, na verdade, tá? Mas não existem exames por imagem. E com essa estrutura maior, ampliada, quando tu fala, tem medicamento que faça a redução disso? Não. Você não tem medicamentos para condição autista, isso é um outro fator. Que às vezes a pessoa pergunta, então eu vou tomar um remédio para azia, eu vou tomar um remédio para autismo. Não existe. A condição autista em si, isoladamente, ela não tem remédio. Certo. Quando um profissional médico elege medicamentos para contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, esse profissional médico está trabalhando com a comorbidade. O que está vindo junto com. O que está vindo junto com, tá? Existe uma situação, 70% das pessoas na condição autista têm alterações de sono importante, tá? Então, o tratamento dessa questão de sono no autismo é um recurso para o autismo. Você não faz uso normalmente de benzodiazepínicos, medicações tradicionais. Você trabalha com uma reposição de melatonina. Por quê?
Porque na condição autista você tem uma baixa produção, uma produção nula de triptofano, que é um aminoácido, e esse aminoácido estimula a produção de melatonina. O triptofano é muito usado hoje para isso, né? Porque ele não é um medicamento, é mais uma... Não, mas aí você não usa... Suplemento? Você não usa o triptofano, você usa a melatonina. Certo. Tá? Ah, tá. E aí você começa, a partir do momento do uso dessa melatonina, a buscar uma regulação de sono. Tudo que não é remédio, é suplemento. É um suplemento. Certo. E me diga uma coisa aqui, nós temos mais uma pergunta de um telespectador que mandou aqui para nós. E essa estrutura do cérebro, ela pode ser modificada? Gente, sim, tá? Nós estamos falando da condição autista. Vamos abranger um pouquinho, tá? Você tem pessoas com quadros depressivos que também vêm por uma questão genética. Uhum. Você tem pessoas com quadros ansiosos que vêm por questão genética, tá? Então, o que acontece independentemente da idade da pessoa na condição autista? Sim, você tem recursos terapêuticos que vão contribuir para a qualidade de vida do indivíduo, fazendo com que esse indivíduo gere um processo gradativo de mudanças em alguns segmentos. Então, vou pegar um exemplo. Hipersensibilidade sensorial, tá? Aquele indivíduo que tem uma dificuldade gigantesca com barulho, tá? Que precisa ter o abafador de ruído o tempo todo. A terapia ocupacional é a disciplina especializada em reduzir e contribuir para essa hipersensibilidade sensorial. Ponto. Uma rigidez cognitiva muito acentuada. O trabalho da psicoterapia entra para minimizar essa rigidez cognitiva. Indivíduos autistas que desde muito pequeno têm uma sensação de autodesvalorização, que sempre se acham inferiores aos demais sem ter... Baixa estima, digamos. Exato, sem ter uma razão específica para isso. Você vai trabalhar no processo de terapia. Por que se fala, Céu, da necessidade e da importância do diagnóstico precoce? Quanto menor o indivíduo, quanto mais rápido você diagnostica... E começar a fazer essas terapias, então, né? Você consegue, por neuroplasticidade, ir provocando mudanças, adaptações e uma qualidade de vida melhor. E o indivíduo adulto? O indivíduo adulto você também consegue provocar isso, tá? A pergunta, você modifica tudo? Não, você não modifica tudo. Por que você não modifica tudo? Porque você está falando de uma pessoa que é autista. Uhum. E ela será sempre autista. Uma pergunta o que você vai fazer é melhorar a qualidade de vida dela. Uma pergunta assim, que às vezes a criança ela é muito violenta até no colégio, 6, 7 anos. Como tem um caso que um amigo me contou, que um aluno do colégio, ele como eles falam, nossa, o menino já bateu 3 vezes na professora. Isso não pode ter também um sintoma autista, então? Pode. Soltar isso para fora? Pode. Do nada? Pode. E a tua pergunta ela é extremamente valorativa, porque assim, quando você tem um comportamento que foge de um padrão saudável, sim, agredir alguém não é saudável. Não é porque ficar batendo no amiguinho, batendo na própria professora, eu quero isso aqui, eu não dou, já vai avançar. Exatamente. Morde, bate, né? É fundamental essa criança ser avaliada, tá? Gente, se for condição autista, se não for... algo está errado. Algo acontece, tá? Certo. Então, este algo precisa ser bem avaliado. Essa criança precisa ter um eventual diagnóstico. Friso aqui com importância. Em algumas situações, você não vai ter um diagnóstico dessa criança, você vai ter uma postura inadequada de pai e mãe. Sim. Tá? Pode ser uma criação também, então, isso. É sobre isso que eu estou falando, tá? Que em alguns momentos tem falhas no processo educacional, tem falhas na imposição de limites, que são recursos extremamente saudáveis e importantes para uma criança. Então, assim, independente do que for fechado, é uma situação que precisa ser averiguada, tá? Por quê? Se tiver efetivamente uma situação... Essa situação você intervém sobre ela e você traz um benefício para a criança, para a escola, para os pais e para todo mundo. Tá, então mesmo na condição autista tem que ter limites. Sim. Os pais têm que impor esses limites. Sim. Porque senão, como eu te falei, a criança grita, berra, 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 tá aqui, pronto. Depois que acostumar... Céu,
é uma teoria que eu tenho, até eu repito sempre isso, né? Como pai de 2 filhos autistas, tá? E sendo autista. E sendo autista. Então, assim, a gente não pode esquecer de uma coisa. Existe uma situação que está além do diagnóstico. Certo. Você tem dentro da sua casa uma criança. Ponto. Essa criança, ela precisa brincar. Essa criança precisa ter tempo para ela fazer as coisas que ela gosta. Essa criança precisa ter o tempo dela de ser autista. Certo. Essa criança precisa ser amada. E essa criança precisa de limites. Ponto. O que diferencia? A imposição de limites numa condição autista, ela vai acontecer de uma forma diferente, tá? Porque você vai ter, na sua relação com essa criança, uma pessoa que vai ter a dificuldade de ser contrariada em virtude da sua rigidez cognitiva, do seu hiperfoco. Isso é um fato. Sua audição, como tu falou, às vezes aquilo irrita. Exatamente. Mas aí a criança tem uma super audição ou não? Ou porque com o mesmo volume nosso, ela não tem a mais? Para ela é a mais? Para ela é a mais. Não é que ela seja uma super, não, que escuta tudo, não. Não. Ela não escuta mais alto. É uma hipersensibilidade. Certo. Tá. E pra gente finalizar, e como fica a condição dessa pessoa, a qualidade de vida desse autista? Para nós finalizar agora. Olha, é claro que essa tua pergunta, ela pode ser dividida em autismo nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Comorbidades, existem alguns fatores aí pra gente tá mensurando sobre essa qualidade, se tem uma deficiência intelectual ou não, tá? A gente tem que partir do marco zero, tá? Então veja, até um determinado momento essa criança veio com as suas características, não sabia o que se tinha, aquilo não estava sendo bom para a criança, para a relação dela dentro de casa. Foi diagnosticado. A partir do momento de um diagnóstico bem feito, de um plano de tratamento adequado, nós precisamos partir do princípio que dali para frente a tendência é só melhorar. Certo. Gente, o quanto vai melhorar é uma interrogação, tá? Como eu falei. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo, vai depender do nível de suporte, se tem comorbidade, se não tem comorbidade. Vai depender de situações de vulnerabilidade que essa criança vive no seu dia a dia, tá? O que são? Recursos de alimentação, possibilidade de acesso aos processos terapêuticos. Fazer um exame completo de sangue, tudo, para ver se não falta nenhuma vitamina, como nós estávamos comentando. Exatamente, e nem toda criança tem esse acesso, infelizmente. Nem toda criança tem esse acesso. Tá? Então tudo isso tem que ser muito bem mensurado para a gente poder ter essa visão. Certo, acho que nosso tempo acabou. Muito obrigado, Clécio. Pessoal, espero que tenha levado mais informações. Observem seus filhos, observem você, né? Nós adultos podemos ter, e daí nós estamos no diagnóstico tardio. Semana que vem a gente vem com mais um assunto interessante. Perguntas, mandem aí no nosso e-mail. Fica direto na tela, né? Que a gente vai respondendo para vocês. Pode mandar. Tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem. Abração.